Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E nós estamos na nossa série Atravessando o Deserto da Vida. E o episódio de hoje, para fechar essa série maravilhosa, é Desvendando o Deserto. Então vamos desvendar aí o deserto da vida. Nós já vimos ao longo desses vários episódios como o deserto realmente pode trazer lições enriquecedoras e nos transformar. E já a minha primeira pergunta é: o que significa, na verdade, então, atravessar esse deserto da vida em termos espirituais? O que significa um deserto em termos espirituais? Metaforicamente, o deserto é um lugar de teste, de transformação e de ser despojado do império do ego. Tocamos nisso levemente, mas aqui chegou a hora de aprofundar essa questão do ego, porque na experiência do deserto, nossos sonhos, nossos objetivos, visões do falso eu, não é? Do nosso falso eu, podem ser vistos claramente, e às vezes pela primeira vez. Quando olhamos para dentro de nós, o deserto é o ambiente, é o espaço interior, em que nossa imaginação é transmutada. Como é isso? De uma prisão para o reino. Porque no meu mundo interior, eu imagino algo, mas de repente no deserto, Deus me chama a atenção, porque eu estou prisioneira de meus próprios sonhos, dos meus próprios desejos, das minhas próprias ambições. Então é o lugar onde articulamos um forte não a quem não somos e a quem somos em Deus. É no deserto. Porque Deus vai nos chamar a atenção. Agora, quando a gente fala deserto, embora a gente esteja vendo aquela areia, não, você pode estar até no meio de um grande conforto, mas dentro de você, você está num deserto, em que Deus leva você a um estado de insegurança. Não estão bem as coisas, não estou bem, há um desequilíbrio dentro de mim. Mas aí dentro você vai articular um não bem forte ao que você não é. Não é, eu não sou isso. Quem é que eu sou em Deus? É o deserto que nos ensina. Onde é que Paulo saiu com toda aquela teologia maravilhosa? Foi ali. No momento em que você para refletir. Porque o deserto é um lugar de silêncio. Nós vamos aprender a ficar calados, a meditar, a relaxar verdadeiramente. É o lugar, sempre para nós é perturbador encontrar a verdade sobre nós. Queremos até às vezes esquecer as coisas. Eu me lembro o pavor que eu senti quando Deus me falou sobre voltar para o Brasil, quando me levantou. Estás pronto agora? Tem um ministério para ti no Brasil. Eu queria esquecer o Brasil. Amnésia. Por quê? Aí onde você vai olhar e ver quem você é. Você é um poço de quê? Você pensa que é tão bonzinho, que alcançou um patamar na vida espiritual, de disciplina, e de repente Deus, porque tem um plano para você, Deus que quer usar você numa outra esfera e não pode usar ainda, você tem que passar pelo deserto, porque você tem que se tornar adequado a desempenhar o papel para o qual Deus tem chamado você. Né? E nós nem sabemos o que é. Então, normalmente as pessoas chamadas passam por um deserto. Todo mundo. Eu sempre digo, entre o chamado e a sua concretização, existe um deserto, durante o qual temos a possibilidade de fracassar. Vai depender da minha atitude. Eu posso morrer no deserto. Se eu descrer das promessas, é como toda experiência, eu posso sair mais amargo do deserto.
e posso sair mais parecido com Cristo. Tudo depende da minha atitude. É a minha atitude aqui no deserto que vai. Eu vou vencer os meus medos, vou vencer os temores, vou olhar para Deus. Eu falei do meu caso, estou com a cara no chão. Brasil. Eu não podia dizer não a Deus, mas por dentro eu estava tremendo. Por quê? Porque aí na mente vem, eu sou mulher, eu sou solteira, meu nome está lá nos livros, e o quê? Vão me rejeitar. E de repente você tem uma visão, um ratinho na frente de um leão que vai devorar você. Você tem que vencer. Você tem que vencer isso para poder obedecer. Então, é o lugar em que a verdade sobre nós é perturbadora. Na noite anterior, na manhã cedo, eu digo, tu tens tudo o que queres de mim. Não sei mais o que te dá. E agora eu estou aqui apavorada dentro do meu chamado. De retorno ao Brasil, quando eu tenho 15 anos de África, de missionária, 6 de seminário, 15 de missionária. Eu tenho 21 anos no ministério. E como é que agora a verdade me é revelada? Você é insegura, você tem rejeição, você está com medo de quê? É o deserto que nós vamos enfrentar e descobrir, né? Enfim, mas não vamos poder questionar nada mais. Por quê? Eu vou ter que deixar de lado o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre Deus, porque o deserto nos convida a ir aos lugares vulneráveis dentro de nós. Eu quero bater nesse pontinho aqui, porque às vezes você está pensando muito no deserto nas coisas externas. E esquece que o principal trabalho do deserto não é o externo. Não é o externo. Tudo que Deus quer fazer é aqui dentro. É o que é aqui dentro. E eu sei muito bem o que é isso. Porque haja trabalho de Deus aqui dentro de mim. Essas inseguranças, esses temores, essas rejeições, essas timidez. Né? Não é aquilo... Você tem tanta confiança, eu tenho tanta confiança em Deus, estou no meio da guerra, confio em Deus, nada me toca, tudo da circunstância, o país está em guerra, mas nada me toca, Deus me protege. Sim, mas agora, você tem um chamado. Eu? Mulher no mundo machista? Como? Até porque Deus me tirou o tapete. Não ficou nada. Não ficou nada. Eu estou no deserto, literalmente. Eu abandono tudo, abandono o país, abandono junto. Eu não tenho amiga, eu não tenho nada. Eu estou no outro país. E é aí onde Deus me joga no chão. Entendeu? Então, nós temos que entender que temos que trabalhar dentro de nós. Não devemos ter medo, porque a gente tem medo de nós mesmos. Nós temos medo de um encontro pessoal. É por isso que temos medo de estar sozinhos, temos medo da solidão. Eu tive um pastor que ele disse, não consigo orar sozinho. E eu digo que eu não consigo orar com outros. Porque você aprende a caminhar com Deus. Agora, Deus usou o deserto e o ermo para falar com o seu povo. É onde eu quero chegar, porque o deserto é um lugar de encontro. De encontro. Eu falei de nós daqui, mas eu quero falar sobre o encontro. O encontro com Deus. Por exemplo, você já citou alguns casos aí. Deus falou com Abraão quando? No deserto. Deus trouxe israelitas para onde? Para o deserto. Para quê? Porque queria falar com eles no Monte Sinai. Foi no deserto que ele falou com Moisés. Foi no deserto que Deus falou com Elias. Foi no deserto que Deus falou com João Batista. E passou a maior parte do tempo onde? Ali, em condições difíceis. E ele se tornou conhecido como o quê? A voz que clama no deserto. Cada uma dessas histórias é cheia de milagres. Suas estações não foram desperdiçadas. Deus não desperdiça experiências na nossa vida. No deserto, Deus estava presente. Sempre Deus estava presente no deserto. No deserto.
O deserto é o lugar de Deus se tornar mais conhecido por nós. Muito desse tempo, né? Entre o chamado e A concretização. a concretização, né? Entre o chamado e a concretização desse chamado, a gente passa por um deserto. E esse deserto, ele pode durar, né? Como os israelitas, de 14 dias ou 40 anos. Depende muito da sua atitude, né? Durante esse deserto, do seu eu interior, da sua atitude, da sua relação com Deus, do que você vai escolher olhar, do seu foco, da sua fé, né? De tudo que você plantou nesse período. Mas por que que Deus permite que nós passamos por esse deserto? Pois é, né? Deus na sua soberania. Por quê? Vamos ver lá. Moisés, né? Nosso Deus. Eu até escrevi aqui. Escrevi, não falei, o computador escreveu. Estou na fase do fala. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um plano. Deus é um Deus de plano, propósito e objetividade, já dizia Mauro Cerrulo. Portanto, vamos olhar para o propósito do deserto, tomando o povo de Israel como exemplo. O deserto não foi um acidente. E o deserto nunca é um acidente. E não foi um sinal de que Deus não se importava. Porque então leva o povo do Egito para o deserto antes de entrar na terra da promessa. Por aquilo que dissemos, entre o chamado, entre a promessa e a concretização, tem que passar pelo deserto. Por quê? Está aqui a explicação Moisés dá em Deuteronômio 8:2. Moisés relembrou o êxodo ao instruir a nova geração. E o que é que ele disse à nova geração? Trace sempre, tenha sempre em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração e se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Então, por que Deus leva para o deserto? Trazer uma grande marca, que é de Cristo. O que levou o homem à queda foi o orgulho. E o oposto do orgulho é a humildade. E Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Então Deus precisa desenvolver dentro de nós essa marca. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde, à humildade. Para formar a humildade, a dependência de Deus. E também, em segundo lugar, provar o que está no coração. Provar o que está dentro de ti. Por isso, fez. Temos que lembrar a dor e a promessa. O relato da criação vai nos lembrar que Deus colocou o homem em um jardim de delícias. Originalmente, ele criou Adão e Eva para viver em delícia num jardim. Um lar tão maravilhoso, onde não havia deserto, onde não havia seca. Mas Romanos 5,12 diz que o deserto estava chegando para o homem. Por quê? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, o pecado tirou a humanidade do jardim e a levou para o deserto. Por isso, ninguém escapa do deserto, porque todos somos descendentes de Adão. Mas Deus, como um Pai amoroso, busca voltar os nossos corações nesse deserto para Ele. Volta ao primeiro lugar. Volta ao primeiro amor. Foi o que Ele fez com Israel no deserto, para sondar os seus corações. O mesmo capítulo nos diz, no verso 3, Ele te humilhou, fez que sentisses fome
e te alimentou com maná que nem tu nem os teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Esse texto que Jesus vai usar para enfrentar Satanás. O deserto é um lugar de transformação. É um lugar de transformação. É outra coisa que devemos ver. Seu deserto de desemprego, de problemas na igreja, de problemas familiares, doenças e outros males e outras provações, vai ser como você vai, no meio de tudo isso, se tornar mais como Jesus. Mais como Jesus. Porque as virtudes de Jesus vão se desenvolver aí. Na humilhação, eu aprendo a humildade. Na tribulação, eu aprendo a paciência, eu aprendo a confiança. Mas alguns podem sair amargos, cínicos e sem esperança. Mas ninguém sai do mesmo jeito. Você escolhe se vai sair melhor ou pior. Jesus foi levado também para o deserto, nas colinas da Judéia, foi levado para a Judéia, para onde o Espírito Santo o enviou. Foi o Espírito Santo que enviou Jesus no início do seu ministério. Mas eu queria destacar aqui, porque quero terminar a minha resposta com isso, porque a língua hebraica, na qual foi escrito o Antigo Testamento, deserto, a palavra deserto é midbar. Midbar. E tem uma palavra muito próxima que é medaber. Medaber significa falar. Então, pegando as duas palavras, o Espírito Santo levou Jesus a Midbar para medebar com ele, falar com ele. Então, o lugar de transformação passa pelo lugar onde Deus vai falar. Deus vai falar. Jesus veio, portanto, para Midbar, o deserto, para que Deus pudesse medebar, falar com ele. Jesus não vagou pelo deserto por acidente. Deus queria medebar. Isso nos mostra, mais uma vez, que quão profundo o significado do deserto na vida de Abraão, de Moisés, de Isaías, de Elias. Nenhum deles foi para o deserto por acidente, mas todos foram para o deserto para poder falar com Deus e Deus falar com eles. E desse diálogo, coração para coração, todos saíram transformados. Muito bonito. E quais são as lições mais importantes que nós podemos aprender nesses momentos difíceis de deserto, de dificuldades, de desafios? Eu preciso enfrentá-los com fé. Porque após a sua travessia, nós sairemos mais parecidos. Tanto com Jesus, como mais identificados com o propósito. Vamos descobrir o propósito. No deserto posso experimentar uma proximidade e uma intimidade maior com Deus. Temos um grande exemplo aqui, que é o jovem Davi. Ele estava correndo pelo deserto quando tentava fugir de Saul. Ele estava escondido em cavernas, e você poderia dizer que ele estava em um lugar muito baixo em sua vida. Mas foi naquele deserto que ele experimentou proximidade e intimidade com Deus. Foi nesse deserto que ele escreveu os mais belos poemas e canções de adoração que nos inspiram até o dia de hoje e inspirarão para sempre. Por quê? Ele sabia que Deus também o estava ouvindo. E eu quero deixar aqui 5 pequenos pensamentos. Primeiro, todos nós enfrentamos coisas em nossas vidas que parecem um deserto. Todos. Estamos em boa companhia, você e nós. Segundo, talvez como Davi, não consigamos escapar dos nossos problemas. Terceiro, como Abraão, não temos certeza para onde ir ou o que falar. Quarto, talvez como Moisés, nos sintamos sobrecarregados em nossas responsabilidades. Ou como Elias,
estamos simplesmente esgotados. Tudo isso pode ocorrer. E aqui está mais uma lição. A Bíblia dá significado ao deserto. A Bíblia dá significado. Embora as dificuldades, não queiramos evitar as dificuldades, o desconforto do deserto, na verdade, é um convite para um encontro. Deus quer ter um encontro conosco. Deus quer falar conosco. Graças às Escrituras, sabemos de fato que no deserto é onde a presença de Deus é mais prevalente. Jesus escolheu o deserto. Por quê? Porque ele sabia que enquanto estava sozinho, tentado, havia força e autoridade a serem conquistadas, estando sozinho com o Pai. Sozinho com o Pai. Não importa o quanto isolado você esteja hoje. Não importa. Deus quer entrar no seu midbar, no seu deserto, simplesmente para estar perto de você. Medaber, falar com você. Ele está com você no deserto. E você vai esquecer. Vai deixar de se concentrar na secura do deserto. E você vai começar a mergulhar nas delícias do amor que Deus lhe revela no deserto, trabalhando no seu mundo interior, removendo seus temores, infundindo-lhe força, ânimo, coragem, dando-lhe a consciência de que você veio ao mundo com um propósito divino, que ele tem uma missão linda, bela para você. Então, abrace as lições do seu deserto, porque você sairá dele mais parecido com Jesus. Amém, aleluia. Você falou de Davi e fiquei me lembrando, né, que entre o chamado e a concretização nós temos esse deserto aí. Davi, quando foi ungido, era um jovenzinho, né? Tinha 15, 16 anos e estava lá pastoreando as ovelhas, esquecido até da própria família. E aí Samuel mandou chamar Deus, na verdade, né? Falou para Samuel, não olhe para o exterior, né? Mas olhe para o coração. E tem mais algum filho seu? Então manda chamar Davi, o esquecido, lá no curral, lá junto das ovelhas. E aí vem Davi e é ungido, né? Como rei por Samuel. E aí depois, quando ele passa aí mais 15 anos, pelo menos, fugindo aí de Saul, nesse período, nesse deserto dele, né? Nesse deserto entre o chamado e a concretização desse chamado. E eu estava meditando sobre isso. Eu acho que o propósito dele, né? O chamado dele já tinha sido lá atrás com Samuel, né? Quando ele foi ungido. Mas se passaram tantos anos nesse deserto, onde Davi, inclusive, se moldou, onde ele foi formado e onde ele também foi testado e provado por Deus em várias situações, né? E eu fico pensando como se fosse Davi. Eu acho que a única coisa que ele não se sentia quando ele era perseguido ali por Saul era rei. Davi foi acabado de ser ungido, né? Acabou de ser ungido por Samuel como rei e ele voltou para onde? Para o campo, para as ovelhas dele, né? E depois passou aí de caverna em caverna, sendo perseguido de lugar para lugar, tendo sido ungido rei. Então eu acho que a única coisa que ele não se sentia naquele momento era rei. Mas ele desenvolveu um relacionamento profundo com Deus em todo esse deserto, né? E quando ele teve chance, vários oficiais dele falaram, aí, Saul entrou na caverna, né? Para fazer xixi enquanto ele estava lá no fundo da caverna. E aí todos falaram, olha, a palavra diz que Deus ia, né? Que Deus ia te dar Saul nas suas mãos, Deus ia te dar, então incentivando ele que matasse Saul e ele mesmo com as próprias mãos pegasse o reino nas suas próprias mãos, né? E neste momento final de prova, ele por um segundo, ele vai lá, corta um pouquinho da capa de Saul, mas logo se arrepende e fala, Deus me livre de tocar no ungido do Senhor, né? E aí ele sai para fora da caverna e fala com Saul que ele teve a oportunidade de matá-lo, mas que mesmo assim ele escolheu que ele não faria isso, que se alguém tivesse, né, que se ele tivesse que ter aquele reino, ele teria, mas não seria dessa forma, né, atingindo.
Então, muitas vezes nesse deserto, realmente, nós somos colocados diante de várias situações, sofremos vários tipos de prova, várias dificuldades que vão nos moldando e nós vamos vendo o que está sendo construído em nós no meio daquele deserto, no meio daquela dificuldade. E aí eu queria perguntar para você como que nós podemos, nesse deserto, encontrar água e sustento espiritual nesses tempos de deserto e de seca. A resposta está na provisão de Deus. Deus provê. Yahvé, Jireh, Deus proverá. Olhando para a experiência do povo de Israel, o povo está no deserto, mas Deus trouxe a provisão do maná, o pão diário. E é interessante que o nome que o povo deu foi maná, significa, o que é isso? O que é isso? É a provisão de Deus, que você desconhece. Israel estava preocupado com comida física, mas Deus queria um relacionamento com ele. E vamos sempre enfatizar esse ponto, relacionamento com ele, porque fomos feitos por Deus para Deus. E não encontraremos plenitude da nossa vida, nem felicidade plena fora dele. Então, tudo que ele fez foi para nos atrair de volta ao seu próprio coração. E a provisão do maná diária não era semanal, não era mensal, era diária. O Senhor queria ensinar o seu povo e a nós hoje que além da comida física, a maior necessidade que o homem tem nesta vida é um relacionamento íntimo com ele. Então Deus deu o pão diário para que houvesse uma dependência. Volte-se para Deus. É uma dependência constante. No deserto, onde toda fonte de segurança, toda fonte de estabilidade desaparece, torna-se evidente que nós precisamos de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. As pessoas que morreram no deserto não foi por fome, não foi por sede, foi por descrença. Apesar de verem um maná cair do céu. A água brotar da rocha. Deus proveu água, Deus proveu comida, mas na realidade Números 32, 13 deixa muito claro o que ocorreu. E diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Quando Moisés disse ao povo que Deus enviaria o maná, ele disse assim: pela manhã vocês verão a glória de Deus. Então Deus queria, através do pão diário, mostrar a sua glória. Que o povo levantasse o olhar não para a comida física, mas para a comida espiritual. Ao ver o maná, eles estariam vendo a glória de Deus, porque o maná apontava para Deus. E em João 6,35, nós vamos encontrar o que isso significa. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, quando você anda pelo deserto e sente fome, sente o colapso, sente a proximidade da morte e tudo aquilo que o deserto pode trazer, lembre-se de Jesus. Esqueça as coisas materiais, pare de resmungar, pare de ficar só falando dos seus males. Olhe para Jesus, o pão. Ele é pão, ele é água. Então, no deserto temos pão e água, e se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é o nosso maná diário, ele é o nosso sustento, ele é a nossa força. Então, o deserto é a oportunidade, repito, de aprofundar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus em Cristo, pois ele é a verdadeira e maior provisão do Pai para a nossa vida. E é nesse relacionamento e comunhão que podemos nos saciar, nos dessedentar e encontrar
plenitude dentro de nós, toda a provisão. Jesus é a minha provisão. Maravilhoso. Você poderia compartilhar uma experiência de alguém ou sua que encontrou alguma renovação no deserto? Eu falei aqui do dia dos meus medos, do deserto. Eu estava na África do Sul. Porque Deus me mandou renunciar tudo e voltar ao deserto e ser ninguém. Eu vi essa voz. Volta ao deserto e ser ninguém. 2 anos na África do Sul. Em silêncio. Claro, estudando, fazendo alguma coisa, mas sem saber o que Deus queria. Bem que ele tentava falar Brasil, Brasil, Brasil. Mas o medo, a insegurança. E foi nesse período de deserto que Deus começou. Porque ele tirou toda a minha segurança, me colocou numa situação que eu desconhecia inteiramente. Porque eu, com 17 anos, entrei num seminário. É um lugar de segurança. 6 anos interno no seminário. Sai de casa, você está debaixo da autoridade de sua mãe. Agora entra aqui. Está no seminário, vai para a África. Tudo bem, cheguei lá, ainda era o tempo dos portugueses, entro no período de guerra, nem vou falar da guerra porque é outro deserto, né? Mas estou falando desse aqui próximo do Brasil. Foram 13 anos, foram muitas as experiências, claro, e a principal foi o batismo no Espírito Santo, conhecer a obra de Deus, um Deus que é real, muito real. E agora, quando eu vou para esse retiro com Maurício Cerrulo, era uma semana inteira, eu estava querendo, porque já que eu entrei nesse mundo do Espírito, eu queria, como flui no Espírito, era tão ignorante desse, porque você é treinado no seminário aqui na cabeça. E aí, mas Deus foi me mostrar o quê? As minhas inseguranças. É o que Deus foi me mostrar. Quer dizer, você está com medo de quê? Rejeição? Por que você está com esse medo? Você está querendo me agradar? Você trabalha tanto e tudo. Eu não. Inclusive, quando eu li alguma coisa sobre raiz de rejeição, eu não tinha a mínima ideia que eu pudesse ter alguma rejeição. Nunca havia olhado para dentro de mim. É porque eu estava sempre olhando para Jesus, olhando para Jesus. Aí você pensa que está maravilhoso, né? Quando me converti, era um gozo que eu pensei, meu Deus, eu vou morrer do coração de tanta alegria. Quando eu fui batizado do Espírito Santo, meu Deus, que paz é essa? Que paz é essa? Mas sim, ok, tudo bem, dona Valnice, eu vou lhe mandar para um ministério que você nunca viu. Imagina um ministério que tem desenvolvido no Brasil. Tudo bem, agora o povo se acostumou, mas imagina 85, 86... Eu, uma mulher, depois 89, me joga na televisão. Claro que eu não sabia nada disso, mas o que é que eu ia enfrentar? Eu enfrentava denominações, eu enfrentava uma nação inteira. Porque depois eu disse, meu Deus, por quê? Ele me disse, então, que tudo é o mesmo nível. Ele disse, você vai enfrentar a perseguição, a crítica no nível do seu chamado. Se você, o seu chamado, a sua esfera é o quê? É uma casa? Então, essa é a esfera. Mas a minha graça te basta aqui. Se é uma cidade, essa é a sua esfera. Agora, é a nação? É na esfera da nação. Mas ele diz, a graça é proporcional. Então, um não tem mais graça do que o outro. Deus dá a graça conforme o chamado. Mas para eu enfrentar o que eu enfrentar como mulher, tudo que eu fui fazer, como a pioneira de tudo, enfim, de ser pastora, de ser apóstola, de abrir igreja, meu Deus do céu, de pregar na televisão. Eu não sabia que ia ter isso, nada. Mas Deus, na sua sabedoria, nos manda para o deserto. Para quê? Ah, tá. O meu deserto não era mudar a circunstância. O meu deserto era mudar Valnice. Era mudar Valnice. É vencer os seus temores, vencer as suas lutas, vencer as suas rejeições.
E dali, porque aí depois ele diz, vai direto para um lugar de jejum e oração. A primeira etapa no Brasil para começar o ministério foi jejum. Foi 30 dias trancada, tá? Para ouvir a Deus. Aí onde ele me diz por onde vai começar? Por onde? É aquilo que você tinha mais medo. Por Recife, onde você passou 6 anos no seminário, onde foi receber a última vez a honra, né, a homenagem como a ex-aluna do centenário. Imagina, a ex-aluna do centenário dos batistas recebeu homenagem. Foi, pois é, vai voltar para lá. Vai enfrentar o quê? Vai ser perseguida. Vão cair em cima de você, vai no meio dos seus professores, né? É para ali. É para ali. Então, vai começar em Recife. Ainda diz, muitos te resistirão, mas muitos virão e beberão. Aí Deus me dá todas as instruções. Eu saí mudada. Eu saí dali, eu tinha uma voz, eu sabia que Deus me chamou. Não importa o que vem, eu me tranquei em Deus e não quero saber quem sou, onde estou, quem está na minha frente. Eu vou abrir a boca e deixar Deus ser Deus. Foi o que eu fiz. E Deus me havia blindado no mundo interior, que nenhuma crítica conseguia penetrar dentro de mim. Não me senti abatida, não me senti ofendida, não fiquei com raiva, não fiquei deprimida, nada. Mulher, vai brigar com Deus, não tem nada a ver com isso. Né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas um canal. Eu ainda dizia, se a mulher foi canal de perdição, a maior vingança de Deus é usar a mulher para a redenção. Então eu estou desempenhando meu papel. Não concorda? Brigue com Deus. Não fui eu que me chamei. Então eu saí mudada do deserto. Totalmente mudada do deserto. E eu aprendi uma coisa: Deus não vai confiar a você uma missão para a qual primeiro Ele não lhe prepare. Por que Jesus foi para o deserto? Por que Moisés foi para o deserto? Por que Paulo foi para o deserto? Cada um deles saiu para cumprir a missão. Então, eu tive o meu grande deserto, um deserto de 2 anos, na África do Sul, para não contar o resto, né? Para a missão do Brasil. E ok. Deus não. Eu digo que Deus não nos entrega nada para a nossa destruição. Então confie em Deus. E Deus vai usar você. Não tenha medo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Que maravilha. Então, hoje nós encerramos aí a nossa série Atravessando o Deserto, com essas dicas práticas de como você pode atravessar o seu deserto. Se conhece alguém que está aí passando por um deserto, alguma dificuldade, algum desafio, compartilhe esse podcast. Também não esquece de se inscrever no canal, nos seguir no Instagram, Valnice, @ValniceMilhomens, doutora Joana Costa, @ative seu DNA. E nós esperamos você no nosso próximo episódio. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomens.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.